Olá, arquibancada tricolor. Aqui quem fala é Anderson Dias novamente com vocês. Voltamos hoje a falar então de eleições 2020. Dando prosseguimento aí à nossa cobertura das eleições do São Paulo, que ocorrem agora no mês de dezembro. Hoje nós temos um convidado especial, que é o Outenhares de Abreu Júnior, candidato à presidência do Conselho Deliberativo pela chapa Juntos pelo São Paulo. Chapa Juntos pelo São Paulo, que tem como candidato a presidente da diretoria o Júlio Casares. Então, Outem, primeiro, agradecer aí o seu aceite ao nosso convite. Então, se puder já dar um alô para os nossos seguidores, para quem está acompanhando, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom, Anderson, boa noite aos nossos espectadores. Hoje é um dia especial, finalmente estamos num dia após uma vitória importante, uma vitória sobre um time de um calibre bastante alto, e então hoje é um dia de alegria, embora ontem tenha sido um dia de grandes emoções, como a gente já tinha comentado aqui anteriormente. Eu queria também agradecer a vocês da Arquibancada Tricolor esse convite e dizer que o trabalho que vocês vêm executando de informação à comunidade são paulina é um trabalho que é muito reconhecido por todos, reconhecido por nós, e é de extrema importância para manter o São Paulino sempre informado e plugado naquilo que o São Paulo está desenvolvendo. Obrigado, Outem. Inclusive, aproveito aí a deixa para dizer que não é perfil da Arquibancada Tricolor, nem nessa eleição, nem em nenhuma outra, tomar partido. Nós vamos, na verdade, ouvir todos os candidatos, tanto à presidência do Conselho Deliberativo, também aos candidatos à presidência da diretoria. Ambos estão já com entrevista marcada com a Arquibancada Tricolor. Nós vamos fazer, então, um raio-x geral, explicar como funcionam as eleições do São Paulo e deixar para que você, torcedor, forme as suas decisões, o seu juízo de valor. Estamos, portanto, prestando um serviço aí para a torcida do São Paulo, para que essas eleições sejam cada vez mais transparentes, para que os torcedores tenham acesso, não apenas ali o universo de sócios, conselheiros, enfim, o universo interno do São Paulo. Então, para começar, Open, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né, dentro do São Paulo, se você quiser falar também da sua trajetória profissional, fica à vontade aí para se apresentar para os nossos seguidores. Bom, a minha trajetória pessoal, profissional e São Paulina, elas se confundem, porque todas elas começaram sempre na minha formação de advogado. Eu me graduei na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, vindo de uma outra passagem pela Escola Politécnica da USP, e assim que eu me formei, alguns anos depois, eu acabei compondo a diretoria jurídica do São Paulo. Tive a honra de participar da diretoria do presidente José Eduardo Mesquita Pimenta, uma diretoria ganhadora, um presidente ultra vitorioso, quiçá no período de 4 anos, essa é uma informação que eu gostaria de registrar aqui, foi o presidente de clube que mais ganhou títulos na história do futebol mundial. É um fato que pouca gente nota, mas é um fato que tem que ser colocado, afinal, é uma marca do São Paulo. Né? Nessa época, nós desenvolvemos esse trabalho. Eu, como todos, assim, muitos sabem, eu sou filho de um São Paulino famoso, né? Um São Paulino que começou a sua vida no São Paulo como um atleta, junto com o Ademar Ferreira da Silva, lá nos finais dos anos 40, 50. Então, eu nasci São Paulino e acabei convivendo no clube desde muito cedo. Meu pai arbitrou o jogo inaugural do Morumbi e, por isso, eu tinha convívio com todos aqueles grandes dirigentes daquela época. Isso fez com que eu acabasse muito jovem participando dessa diretoria. Participei de outras diretorias no São Paulo. Em 1998 ou 2000, me elegi pela primeira vez conselheiro. Depois, no ano de 2014, eu me ausentei do Brasil por 14 anos e, quando eu retornei ao Brasil em 2014, por coincidência, haviam novas eleições para o Conselho, me candidatei e me elegi. E agora, em 2018, acabei me elegendo conselheiro vitalício do clube e, nesse momento, apresento a nossa candidatura à presidência do Conselho.
Perfeito, ontem. Bom, no último, quando foi aprovado o novo estatuto, no ano de 2017, né, que ele entrou em vigência, estava prevista a possibilidade, na verdade, um estudo, né, para que sócio-torcedores pudessem futuramente votar na eleição para a presidência do São Paulo. Aí, claro, dentro desse estudo, dessa comissão que deveria ser formada, ficariam esclarecidas as condições para que isso ocorresse, né? Provavelmente não seriam todos os sócios torcedores, deveria ter algum tipo de requisito inicial para que se pudesse tirar isso do papel. Queria saber de você, que a princípio pelo que a gente tem de informação, isso não andou, né? Parece que começou alguma discussão, mas não prosperou. Queria saber qual que é a sua posição e do seu grupo político sobre essa possibilidade, se esse assunto volta a ser pauta caso você venha a ser eleito. Bom, primeiro eu queria começar com um esclarecimento a todos, que é importante para que a gente não crie uma falsa imagem. Realmente, conforme você bem disse, o Estatuto previa a confecção desse estudo. Esse estudo, pelo que se sabe, ele foi elaborado a pedido da presidência por alguns conselheiros, não sei quais. Esse estudo jamais veio a público, nós não sabemos a conclusão do estudo, e ele é do conhecimento, e não sabemos também quem foram os conselheiros que elaboraram o estudo. Talvez por uma falha de redação, o Estatuto previa o estudo e a consequência seria submeter o estudo ao Conselho. Mas essa frase não estava no Estatuto. E baseado nisso, o estudo não foi submetido ao Conselho. A minha opinião sobre a participação do torcedor, do sócio-torcedor, na vida política do clube, ela é um pouco mais ampla que só essa resposta, né? Nós acreditamos que todos os componentes da comunidade tricolor devem ter participação ativa na vida do clube. Mas nós não queremos assumir uma posição específica sobre o sócio-torcedor, sobre o sócio da social, e aí nós tomamos uma decisão aqui e estouramos outro problema ali. Sabe, existe uma componente de fatores que a gente pretende, desde o primeiro dia de gestão, se nós ganharmos a eleição, convocar uma entidade para nos auxiliar no Conselho a fazer, sim, um verdadeiro estudo sobre a legitimidade e a governança do poder de São Paulo, algo mais amplo, que vai, obviamente, assambarcar a questão do sócio-torcedor, a questão da participação do associado, que hoje é membro do São Paulo Futebol Clube, que vai assambarcar como é que esses poderes que hoje o clube tem devem ser estabelecidos, como é que eles devem ser fiscalizados. Enfim, nós detectamos hoje no Estatuto do São Paulo, embora jovem, algumas imperfeições que necessitam de reparos. E nós acreditamos que o principal ponto é a legitimidade do poder, a governança e a transparência. Ok, bom, seguindo mais ou menos nesse mesmo tema, mas não especificamente de votação, na verdade, o que a gente nota, principalmente com o advento aí das redes sociais, com essa participação cada vez mais intensa dos torcedores na vida do clube mesmo, não apenas no futebol, mas querendo saber também o que ocorre na gestão, nos bastidores e tal, muito tem se comentado, inclusive muitas críticas, a posicionamentos principalmente de candidatos ao conselho, né? Que muitas vezes falam, né? O conselheiro ele vai ter bandeiras internas aí, então muitas vezes ele vai ficar numa modalidade, então biribol, sauna, né? Muito tem se falado sobre isso, sobre vídeos que rodam aí pela internet de candidatos ao conselho solicitando votos e tudo mais. E o que boa parte da torcida sente, e também é uma crítica recorrente, é um descolamento, portanto, entre essa linguagem que a gente está dizendo, essas candidaturas, né, esses temas que são tratados dentro do ambiente do clube social, e o futebol, que com certeza é a razão do São Paulo ter 18 milhões de torcedores, de faturar tudo que fatura, de ter a história que tem. Queria saber de você, assim, se vocês lá dentro do clube também enxergam esse descolamento, se consideram isso um problema, e se é possível aperfeiçoar esse sistema.
Bom, primeiro, nós dentro do clube, pelo menos as pessoas que desenvolveram os pensamentos e as propostas da Chapa Grafite, não consideramos isso um problema, nós consideramos isso uma equação, né? O sócio do clube, hoje a situação do clube é que o sócio do clube é quem paga as suas mensalidades ao clube, é quem usufrui do clube e é quem hoje, pelo estatuto atual, e nós não podemos negar isso, quem detém o poder de eleger os associados. E, obviamente, as preocupações internas existem e nós não podemos negligenciar com essas preocupações internas. Sem dúvida nenhuma, temos também uma outra atividade, que é a atividade principal do São Paulo, que é o futebol. São Paulo é o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo só é grande porque tem torcedores. Se o São Paulo fosse o melhor time do mundo e tivesse uma torcida de 100 mil pessoas, ele não seria o grande São Paulo. O que faz do São Paulo uma equipe de renome internacional, eu vivi muito tempo na Europa, posso lhe dizer que é reconhecido internacionalmente, é exatamente essa torcida grandiosa que o São Paulo tem. Então, hoje, nós temos essa situação que o poder está estabelecido através de uma eleição da qual fazem parte e votam os associados. E aí eu volto à minha resposta anterior, nós temos que fazer uma análise global, mas não podemos nos esquecer que o associado vai continuar associado, que aquele clube faz parte do São Paulo e que, fazendo parte do São Paulo, ele merece toda a atenção e a atenção mais eficiente possível. O que a gente hoje está estudando é observar a possibilidade de dar uma autonomia ao social, de forma que as pessoas que estejam envolvidas no futebol se concentrem no futebol. É mais ou menos como uma grande empresa que detém uma segunda empresa com atividades diferentes. Então, obviamente, nós não somos uma empresa, mas temos atividades diferentes. Então, nós temos que nos dedicar para sermos o melhor no social e o melhor no futebol. É por isso que esse estudo de legitimidade e governança nos preocupa muito, porque nós temos que trazer a comunidade torcedora para dentro do São Paulo, mas não podemos nos esquecer de que os sócios do São Paulo têm direito ao seu entretenimento, têm direito à atenção que o clube merece. O que nós precisamos é dar a devida atenção aos dois polos, e aí a ideia é que a gente faça um ensaio com uma autonomia do social. E, através deste ensaio, nós vamos ver o movimento que isso vai nos levar. Ok, bom, isso inclusive linka com a nossa próxima pergunta, que é sobre a questão de também outro estudo, que já tem um pouco, pelo que a gente tem de informação, já um pouco mais de respaldo, um pouco mais adiantado, pelo menos, que é a questão que seria, né, a questão da separação entre o social e o futebol. Essa questão também poderá ser estudada dentro desse estudo que você está citando? Você acha isso uma possibilidade? Qual que é a posição do senhor e do seu grupo político sobre isso? Olha, a nossa ideia, veja bem, a minha posição é uma posição de mediador e de catalisador de uma decisão. É importante dizer que as decisões de qualquer tipo de alteração nas normas do São Paulo dependem do cômputo geral do Conselho e de uma aprovação na Assembleia Geral, conforme determina a lei brasileira. Só a Assembleia Geral pode mudar o nosso estatuto. Então, quando eu falo assim, como hipotético presidente do Conselho, quer dizer, se nós ganharmos a eleição, nós queremos ser catalisador dessa grande discussão. E um dos pontos que devem ser discutidos é exatamente como tratar essas duas grandes unidades, né? A unidade do social e a unidade do futebol. Qual o resultado que vai sair disso, nós, sinceramente, não sabemos. Esse modelo da autonomia e observar como é que se comporta a autonomia é um modelo que nos parece interessante nesse momento e, ao mesmo tempo, um momento de focar de uma maneira mais intensa na administração do futebol. Então, eu diria para você que, sem dúvida nenhuma, qualquer estudo do São Paulo, e veja bem, Anderson, um estudo ele tem que englobar tudo. Né? Não dá para a gente falar assim, vamos ver se o sócio-torcedor vai votar, vamos separar. Assim, o estudo só serve se a gente conseguir
transformar isso numa máquina única. Então, nós acreditamos que tudo deve ser englobado e os prós e os contras devem ser levados a debate. É importante também dizer que a nossa ideia é que esse debate seja aberto não só aos conselheiros. Nós pretendemos transformar todas as reuniões do Conselho em reuniões públicas. Nós vamos transmitir, se nós ganharmos a eleição, as reuniões do Conselho ao vivo, para que o associado do São Paulo, para que o sócio-torcedor, enfim, para o torcedor e toda a comunidade são paulina possa observar o que está acontecendo dentro do Conselho. E num canal à parte, que nós pretendemos criar, que é um Fale com o Conselheiro, nós pretendemos interagir com a comunidade para receber propostas, críticas e sugestões. Então, de uma maneira global, essas discussões vão ser acompanhadas, né, e praticamente terá a participação de toda a comunidade. Perfeito. O São Paulo apresenta, no momento, uma dívida alta, valor alto de dívida, pelo que fechou em 2019, né, nós temos a informação aí de algo em torno de meio bilhão, déficit aí na casa dos 130, 140 milhões de reais, e claro que nós vamos ter uma situação mais complicada esse ano, por todo o cenário, claro, de pandemia, de tudo que aconteceu até aqui, e também dos resultados da gestão em si. Queria saber de você o que o presidente do conselho, o conselho em si, podem fazer para evitar que o São Paulo piore ainda mais nessa situação, que é uma situação que, claro, você como São Paulino aí de tanto tempo sabe que ela não é tão comum no São Paulo, né? Você ter dívida sim, mas não nesse patamar e nas notícias que a gente vê do São Paulo nos últimos anos. Bom, Anderson, eu queria primeiro fazer uma breve colocação sobre o histórico financeiro do São Paulo. O São Paulo já passou, sim, por grandes dificuldades, né? O São Paulo já teve alguns momentos não tão recentes, você não participou, e alguns até dos quais eu sequer participei, ou pude ver, porque são momentos da década de 50, quando o São Paulo começou a construir o Morumbi, momentos da década de 60, quando o São Paulo também continuou para terminar o Morumbi e renunciou a algumas glórias esportivas para que isso pudesse acontecer. Depois, eu me lembro, quando no final da década de 80, tivemos também sérios problemas financeiros. Enfim, tivemos sempre problemas financeiros e sempre os resolvemos, né? E não vai ser dessa vez que não o faremos. É claro que neste momento, a grandiosidade do futebol e os valores que hoje estão envolvidos no futebol transformam esses valores em valores estratosféricos, né? Esse valor que você mencionou não é um valor fácil de ser administrado. Do outro lado, nós sabemos que o São Paulo tem grandes propriedades, tem como seu principal patrimônio a torcida e a sua marca. Se nós formos eleitos, nós teremos um presidente que tem grande conhecimento na área de marketing. Nós achamos que com prudência financeira nós conseguiremos reduzir os custos do São Paulo e aumentar suas receitas. Eu posso lhe garantir que a nossa equipe, que estuda as propostas do São Paulo, já identificou diversas propriedades. Quando eu digo propriedades, não são propriedades imobiliárias só. O patrimônio imobiliário de São Paulo também é muito grande, o que ajuda a lastrear uma eventual dívida. Mas, de qualquer forma, quando eu digo propriedades, são propriedades na área de marketing, na área de marcas, que podem gerar, e isso já está identificado, uma grande receita para o São Paulo, de forma que, se nós conseguirmos, e conseguiremos, alongar o perfil dessa dívida, nós geraremos receita suficiente para pagá-los e geraremos possibilidade de ter um time equilibrado. Então, eu, sinceramente, pela grandiosidade de São Paulo, eu acredito piamente na solução dos problemas financeiros de São Paulo, obviamente, se administrados com competência. Certo. Bom, nós falamos rapidamente aí do novo estatuto, que foi aprovado aí em vigência desde 2017. Na época, justiça seja feita, foi bastante elogiado, dentro e fora do São Paulo, por gestores, enfim, por pessoas que estudam o assunto.
E claro que se a gente for perguntar hoje, principalmente para o torcedor geral, se o estatuto é bom ou não, ele vai dizer que não por conta dos resultados, né? Dos resultados de campo e também dessa questão que a gente estava falando das dívidas, da gestão financeira do São Paulo que tem problemas. Queria saber da sua opinião sobre o novo estatuto, os prós e contras, né? Na sua opinião, e se é necessária alguma mudança, enfim, como foi esse processo aí também do novo estatuto, que eu me lembro na época ele uniu algumas forças políticas até divergentes no clube, né? Bom, o estatuto que foi elaborado no ano de 2016 foi um avanço naquele momento. Se nós formos comparar com o estatuto anterior, tivemos alguns avanços. Muitas das ideias que ali foram colocadas, no ponto prático, elas acabaram não sendo eficientes para o São Paulo. Então, eu costumo dizer que dificilmente uma norma é ruim ou é boa, a norma tem que evoluir, né? Neste momento, nós precisamos de uma reforma profunda do Estatuto, principalmente no que tange, eu vou repetir, infelizmente vai ser sempre repetitivo, porque esse é um ponto muito importante, no que tange à governança. Nós precisamos ter mecanismos de governança mais claros, nós precisamos ter uma posição de fiscalização do Conselho um pouco mais evidente, de forma que não haja dúvidas nas suas redações, para que o que a gente chama em direito, né, de norma em branco, que a norma em branco significa, quer dizer, uma norma que é feita, mas não tem compulsoriedade, porque não tem uma punição se a norma não é cumprida. Existem algumas normas em branco nesse estatuto que a gente acabou detectando na prática, e tudo isso tem que ser reparado. Então, eu diria para você que o estatuto merece uma reforma ampla, merece um aprimoramento das normas que foram feitas, mas que lá em 2016 o estatuto teve alguns avanços. Certo. Bom, uma questão aí que também foi alterada até depois da vigência do novo estatuto é a questão dos conselheiros em cargos diretivos e tal, que é uma questão que você teve uma atuação. Que você esclarecesse também esse ponto, como é que funciona a questão do conselheiro que vier a ter um cargo diretivo, se ele pode ser remunerado, não pode, e o que tem de ideia também para essa área. Bom, no estatuto lá em 2016, não ficou claro, né, a questão da profissionalização do clube. Foi colocada a necessidade de que os diretores fossem remunerados, mas isso foi colocado de uma maneira sem muitos detalhes, de forma que ensejou a possibilidade de que conselheiros do clube acabassem sendo remunerados. Então, ao invés de nós profissionalizarmos, nós remuneramos o amadorismo. Então, trazer pessoas da vida política do clube para exercer cargos profissionais, nós acreditamos que não era eficiente do ponto de vista profissional e causava distorções políticas, né? Porque, afinal de contas, o conselheiro que vota acabava depois se beneficiando de um posto remunerado dentro do clube. Baseado nisso, nós tivemos algumas discussões internas com os nossos grupos. Nossos grupos sempre foram grupos de oposição e continuam sendo de oposição. A trajetória dos grupos dos quais nós estamos ligados sempre foram oposição ao Leco. Nós nunca votamos no Leco, nem para o Conselho Deliberativo, nem para a presidência do São Paulo. E nós achamos que deveríamos apresentar uma emenda que modificasse. E nessa tivemos uma reunião, uma delas, inclusive, tinha a presença do Roberto Natel. Nessa reunião, nós decidimos, éramos ali 12 conselheiros, que deveria ser feita essa alteração. Eu, pessoalmente, junto com o doutor Leandro Miranda, nos reunimos num domingo subsequente a esse jantar na minha casa, apresentamos uma emenda e depois a coleta de assinaturas para coletarmos lá o número necessário para que essa emenda fosse levada à votação, foi elaborada por diversos grupos e, inclusive, coletaram essas assinaturas até o grupo do Natel, do Newton Ferreira, enfim,
participaram da coleta de assinaturas, e essa emenda foi apresentada. Ocorre que uma alteração do São Paulo necessita de um quórum específico, não é um quórum comum. Então, esse quórum específico não seria alcançável se nós levássemos à votação essa emenda exclusivamente com as forças que nós congregávamos naquela época. Então, nós nos debruçamos em debates e acordos, foi quando nós nos aproximamos do grupo do qual o Júlio fazia parte e começamos a discutir a possibilidade de tê-los do nosso lado no fim da emenda, no fim dos remunerados dentro do São Paulo. Chegamos a uma composição de forma que apenas demos um prazo maior, quer dizer, na emenda modificativa, nós inserimos a possibilidade de que aquela alteração tivesse um tempo para que ela seja inserida e levada a cabo dentro do São Paulo, que nos pareceu razoável, visto que também, se você tira a diretoria da noite para o dia, você acaba deixando o clube sem nenhum tipo de governabilidade. E foi aí que nos aproximamos do Júlio, e foi neste momento que nasceu a aproximação dos nossos grupos e nasceu a Chapa Grafite. Ou seja, eu costumo dizer que de divergências nós descobrimos que nós tínhamos várias convergências sobre os problemas do São Paulo, passamos a discutir-nos, a desenvolver ideias e propostas, e foi esse o nascedouro da Chapa Grafite Juntos pelo São Paulo. Certo. Nós ontem postamos em nossas redes sociais que faríamos a entrevista com você, pedimos algumas perguntas, né, dos torcedores. Queria saber se você pode responder algumas que nós selecionamos aqui. Sem dúvida. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Álvaro, MF_Álvaro. Bom, ele pergunta algo que a gente já até tratou aqui, mas queria que você, se pudesse falar novamente, e aí ele vai dar alguns detalhes também, porque tem outra parte a pergunta aqui. Então, qual a possibilidade de abrir espaço realista para torcedores sócios, né? Ele colocou em parênteses, acredita aí, sócios torcedores, no caso, terem uma parcela em algumas decisões do clube através do voto. Aí ele opina, né? Além de mostrar o interesse da torcida, fomentaria o projeto de sócio-torcedor. Então, se você puder falar dessa provável participação, né, de torcedores, sócio-torcedor, e também do projeto sócio-torcedor, se você tem alguma novidade sobre isso. Bom, eu vou repetir o que a gente já falou, né? Na realidade, é um tema que deve ser abordado nas nossas discussões e estudos dentro do Conselho, que é a inserção do sócio-torcedor dentro da vida política do clube. Eu não sei se isso redundará na inserção ou não, porque, como eu disse, o presidente do Conselho não é uma pessoa que toma decisões, ele apenas incentiva. Mas esse é um tema que será colocado em discussão e será avaliado pelo Conselho e, provavelmente, pela Assembleia Geral. Quanto ao projeto de sócio-torcedor, é um projeto que foi elaborado por uma equipe que nós temos, uma equipe de propostas, capitaneada pelo Júlio, e o Júlio vem aqui ao programa. Eu vou deixar a ele essa questão, visto que não é afeito às questões do Conselho, às questões administrativas. E é importante dizer que, embora nós estejamos juntos, nós não estamos necessariamente dentro das mesmas ideias sempre. Nós queremos ter uma autonomia, sem esquecer a governança tem que ser dada, porque nós não podemos transformar o São Paulo numa entidade ingovernável, com oposições sistemáticas, né, que acabam não levando a absolutamente nada. Mas, do outro lado, eu não quero me imiscuir em questões administrativas, exatamente para ter a independência e a autonomia necessária para poder criticar e contestar quando o Conselho acreditar que não seja o melhor caminho a ser seguido. Ok, então o mesmo Álvaro faz outra pergunta. Por que o São Paulo não faz uma divulgação transparente das contas do clube e se podemos esperar isso de uma próxima gestão? Olha, o porquê ele não faz uma divulgação transparente, eu não sei dizer, porque eu não faço parte da administração dos últimos 5 anos. O que eu posso dizer é que os balanços do São Paulo são publicados, né?
e, consequentemente, as contas e os resultados são levados a conhecimento de todos. Essa publicação ela é feita no site do São Paulo e, se qualquer torcedor for ao site do São Paulo, ele vai ter acesso a essas informações, embora nós acreditemos que essas informações mereçam ser melhores detalhadas, né? Nós acreditamos também, e aí eu posso falar que é um ponto em comum entre a nossa ideia do Conselho e a ideia do Júlio para a administração do clube, será total transparência, né? Conforme eu já disse, além das reuniões do Conselho serem transmitidas ao vivo, além da interação com a comunidade para que nós recebamos propostas, sugestões, críticas e avaliações sobre temas que devam ser debatidos no Conselho, nós pretendemos publicar todos os atos que o Conselho estiver avaliando, desde que não sejam temas confidenciais. Então, da nossa parte, qualquer documento que verse sobre a vida do São Paulo e que não tenha a cobertura e a necessidade da confidencialidade, será divulgado através do site do São Paulo e vai ter uma total transparência. Não existe hoje a possibilidade de, se nós ganharmos a eleição, nós temos uma administração, quer do Conselho, quer do clube, sem transparência total e absoluta. Certo. Bom, uma outra pergunta aqui do Davius. Vai ter auditoria externa depois da mudança de presidente? Bom, é importante dizer que nós já temos auditoria externa, né? Eu acho que o São Paulo São Paulo é obrigado a submeter suas contas a um parecer de auditoria, né? Esse parecer ele é analisado juntamente com as contas pelo Conselho Fiscal, e os pareceres do Conselho Fiscal são submetidos ao Conselho Deliberativo, que os vota, aprova ou reprova o parecer ou a conta, né? Então, eu diria assim, haverá sim uma auditoria, como é de hábito no São Paulo. O Conselho Fiscal vai emitir um parecer em cima da opinião dessa auditoria, e aí eu acredito que teremos um novo Conselho Deliberativo, né? Nós teremos 100 conselheiros que serão eleitos aí no dia 28 de novembro, na futura Assembleia Geral, e esses conselheiros deverão aprovar ou reprovar essas contas, aprovar ou reprovar o parecer da auditoria. Então, a resposta é sim, haverá auditoria, como de costume já há. Perfeito, então. Bom, estamos aí caminhando para o fim da nossa entrevista. Queria que você, aí, junto já com as suas considerações finais, fique à vontade para dar o seu recado, falar sobre algum tema que, de repente, a gente não tenha perguntado. Fique à vontade, então, para conversar aí com os nossos cerca de 2 milhões de seguidores, somando todas as redes sociais. Não, primeiro eu queria, mais uma vez, agradecer a gentileza de nos convidar e também a forma propositiva da entrevista, né? Uma entrevista que toca em temas importantes e temas que abalam ou não a administração do São Paulo. Do outro lado, eu queria enfatizar que nós pretendemos, no Conselho, dar muita ênfase ao futebol e às finanças. E, obviamente, na minha opinião, os dois caminham juntos, né? Uma má administração de contratações gera finanças não administráveis. Então, nós hoje temos 6 reuniões anuais no São Paulo, no Conselho. Nós pretendemos ampliar essas reuniões para entre 10 e 12 reuniões anuais e intercalar entre cada reunião uma reunião exclusiva para futebol. E essa reunião vai ser também transmitida ao vivo. E nesta reunião exclusiva para futebol, não teremos só a presença de conselheiros, teremos a presença do corpo diretivo do futebol para que nós possamos discutir futebol, que é, no final das contas, o que mais interessa a todos nós. Do outro lado, nós pretendemos, e aí no aspecto financeiro, a cada 3 meses, ter uma reunião conjunta do Conselho de Administração, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da diretoria, a cada 90 dias, para discutir as contas a cada 90 dias. Então, nós teremos essa reunião ampla, onde essas contas serão discutidas e, no que não houver confidencialidade, elas também serão transparentes e transmitidas para toda a comunidade. Então, nós acreditamos que, com a transparência,
a fiscalização da comunidade, por si só, já garante uma melhor conduta do administrador. E tenho certeza que o futuro Conselho do São Paulo, e o Conselho do São Paulo tem grandes conselheiros, diferentemente do que muitos dizem, o futuro Conselho do São Paulo, quando visto por dentro, quando visto ao vivo pela comunidade são paulina, vai receber o valor que ele realmente merece. Muito obrigado. Ok, Oten, a gente que agradece novamente pelo aceite do convite. Conforme dissemos no começo, segue então a cobertura do Arquibancada Tricolor às eleições de 2020 de São Paulo. Entrevistamos, portanto, os dois candidatos à presidência do Conselho Deliberativo. Estamos já com datas marcadas com os dois candidatos à presidência da diretoria, o professor Júlio Casares, também Roberto Natel, e após essas entrevistas nós vamos ter no nosso site uma espécie de guia das eleições, informando também, já temos isso, né, mas vamos unir todas essas informações de como funcionam as eleições, como é a votação, as datas, como é eleito o presidente, como é eleito o presidente do Conselho Deliberativo, e também junto com todas as entrevistas que nós estamos fazendo. A gente sabe que não é um tema tão popular, tão agradável de se ouvir, como é, por exemplo, discutir futebol, como eu e o Outen estávamos aqui discutindo antes de começar a gravação, porém a gente entende também a importância da gestão para o São Paulo voltar a ser o clube que nós conhecemos, o clube das vitórias, o clube de uma administração sempre exemplar, sempre inovadora. Então nós entendemos, o Arquibancada Tricolor entende a importância desse momento. Então a gente agradece a você que acompanhou mais essa entrevista até o final, a você que mandou suas perguntas, e continuemos juntos aí até o fim desse período eleitoral, trazendo informação, trazendo credibilidade e a isenção que a Arquibancada Tricolor acumulou desde 2008, trabalhando aí junto com você, torcedor de São Paulo. Obrigado, Outen, mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam, um abraço a todos aí do Arquibancada Tricolor.